Olá, eu sou a Chari Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o podcast do seu programa de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e hoje, na estreia desse podcast, vamos falar sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos e os recados do Trump para o Bolsonaro. A alta do dólar e o preço da carne. Será que teremos um Natal vegetariano? Fica com a gente que vamos te explicar tudo isso. Começa agora o episódio número 1 do Pode Cultivar sobre economia e o seu investimento na Eletros. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros. Hoje aqui comigo, Luiz Guilherme, diretor financeiro. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. E Arthur Michelini, analista de investimentos da Eletros. Oi, Sharon. Oi. Vamos começar então pelo mundo. Guerra comercial Estados Unidos e China. O que está acontecendo? Continua acontecendo, né? A guerra comercial, a gente tem visto aí o Trump falar que vai tributar os produtos chineses, aliás, já tributou. Dentro de 15 dias, mais ou menos, vai ter uma nova tributação que deve impactar os produtos chineses. Mas, na realidade, o pano de fundo é a questão do 5G. Existe uma mudança global hoje para o 5G e as antenas, a infraestrutura que vai demandar o 5G vai ter que reformular toda a parte de infraestrutura para as antenas de internet. Então você tem que trocar, ao contrário do 4G e etc., o 5G você tem que trocar. E existem principalmente 3 empresas que fabricam as antenas. Existe a Huawei chinesa, a Nokia e a Ericsson. A melhor delas, em termos de custo-benefício, é a chinesa. Por outro lado, existe alguns analistas defendem que quem detiver essa infraestrutura dessas antenas vai poder acessar todas as informações, poderá fazer espionagem. Então o Trump tem batido muito nessa tecla e isso tem preocupado a questão, é o pano de fundo da guerra comercial, que tem a ver com essa questão tecnológica principalmente. E isso propiciou essa corrida, essa guerra. E existe, então, qual é a preocupação global? É que com essa guerra de tarifas que existe entre China e Estados Unidos, você comece a ter crescimentos menores no mundo inteiro, também tarifas nos outros países, e os países comecem a apresentar um crescimento econômico cada vez menor. Então essa é a grande preocupação. O que a gente tem assistido de um ano para cá, talvez mais ou menos um ano, é que o Trump vai num processo de tarifar e daqui a pouco ele volta atrás e vai numa linha de que agora vamos chegar no acordo. Aí não chega no acordo. Aí a bolsa cai, o mercado cai, anuncia e daqui a pouco fala, somos próximos de um acordo. Então, a coisa de 15 dias atrás, você anunciou que não ia chegar de acordo de jeito nenhum e agora essa semana, já em dezembro, já se voltou que estamos próximos de um acordo. O fato é que hoje nós estamos trabalhando aqui na Eletros com a expectativa de que, com o processo eleitoral nos Estados Unidos, o Trump tem um incentivo a fazer o acordo. Então, embora o risco tenha aumentado muito no mês de novembro, da possibilidade de não ter um acordo, inclusive com sancionamento de lei pró-manifestantes de Hong Kong, que é uma afronta direta aos chineses, a gente acredita que isso vai se arrefecer e que, por conta do processo eleitoral nos Estados Unidos, em 2020, o Trump vai acabar também tendendo a fechar um acordo. Então, hoje esse é o cenário que a gente está trabalhando que diz respeito à guerra comercial. Aí pergunta, o que isso tem a ver com o Brasil? O fato é que coisa de um mês atrás, os chineses estiveram no Brasil, teve uma reunião dos BRICS, então teve Rússia, China, Índia e Brasil reunidos, e foram anunciados alguns acordos entre Brasil e China, principalmente no que diz respeito ao agronegócio. Então o Brasil teve a liberação de alguns frigoríficos para exportação para a China. A China passa por uma crise séria, que é por conta da gripe suína africana, que dizimou, a estimativa é quase 50% do rebanho de suínos, e isso fez com que a carne ficasse muito cara na China e ela tivesse que passar a importar. E o Brasil é hoje o principal exportador global de proteína de carne. Então o Brasil foi beneficiado, e esse acordo de um mês atrás, essa aproximação com a China, também se fala na possibilidade do Brasil vir a ter a tecnologia 5G da Huawei, das empresas chinesas,
Isso propiciou com que o Trump, há coisa de uma semana, tributasse o aço brasileiro, né? Então acho que é isso, esse é o ponto de fundo. A gente está num jogo estratégico global, uma briga pesada entre China e Estados Unidos, e o Brasil, de certa maneira, também faz parte do mundo e está sendo impactado. Teoria da conspiração ou realmente uma expectativa de roubo de propriedade intelectual? A gente sabe que, historicamente, a China ela já faz isso há algum tempo mesmo, que é pegar produto americano, levar para lá, copiar, fazer muito mais barato e mandar igual. A gente vê carro, a gente vê até submarino, navio, que os chineses conseguem copiar a tecnologia dos americanos e de outros países e fazer igual muito mais barato, assim. Eu acho que o Trump tem um ponto, mas a gente sabe que não é só isso que está acontecendo. Na guerra comercial tem vários outros fatores. Ele está tentando alavancar a indústria interna dele, aumentar emprego, tributar a China, taxar os produtos chineses para ver se puxa na marra a economia americana, que está num final de ciclo de crescimento, né? São muitos meses já de crescimento. Então o pano de fundo não é só, a gente sabe que não é só esse de roubo de propriedade intelectual e espionagem do 5G da Huawei. Tem muitas outras coisas acontecendo, são vários fatores, como o próprio Luiz levantou aqui. Especificamente a questão da teoria da conspiração, da Huawei e espionagem industrial, na realidade isso tudo começou na Austrália, em 2018, um grupo de hackers australianos, eles testaram a tecnologia chinesa e chegaram à conclusão de que, de fato, é possível você escutar as conversas. E eles fizeram um relatório, então, o serviço de inteligência australiano, que está muito preocupado. A Austrália tem um nível de influência muito próximo da China, fica sobre a égide chinesa. Imagina um país como a China do lado, né, do seu país. E aí eles fizeram um relatório, esse relatório eles visitaram então em seguida a Inglaterra, levaram esse relatório para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, que comprou essa briga em final de 2018, 2019. Então isso aí não é só uma teoria da conspiração, não. Tem coisa por trás mesmo. Real. Né? Não sei se vocês se lembram na época do Obama, quando a Dilma, presidente na época, falou que nós estávamos sendo espionados pelos Estados Unidos, e o Obama não negou. Ele falou que os Estados Unidos teria condição, de fato, de ouvir as ligações brasileiras. Então, existe isso no mundo e isso é uma preocupação, e nós estamos vendo então uma briga de duas superpotências, que é a China e os Estados Unidos, por conta de quem vai ter acesso à infraestrutura que vai cuidar do 5G, que vai ser uma revolução na internet. A gente está falando numa tecnologia que vai propiciar 100 vezes maior velocidade do que a gente tem hoje. Então, 100 vezes a velocidade, é muita coisa. E vai ter que ser feito. E essa briga é pesada. E o Brasil está no meio. O Brasil é um mercado consumidor, são 200 milhões, né, de habitantes, é um mercado emergente, importante. Então é um mercado que está ali. E nós não podemos negar a aproximação do Bolsonaro com o Trump. Mas, por outro lado, nós temos uma economia muito complementar à chinesa, que é o caso do agrobusiness. E aí também fica uma situação difícil. Você quer vender seus produtos. E nós estamos no meio dessa briga entre Estados Unidos e China. O Trump argumentou que a gente desvalorizou a moeda para ele poder tributar a nossa indústria siderúrgica. Isso é ridículo, é infantil. A gente não tem o menor poder de desvalorizar a nossa moeda. A gente sabe que o Estado não mexe, não tem como fazer isso, o governo, o Banco Central. Inclusive, é uma coisa que a gente acha que pouca gente reparou. Ele usou esse argumento, como o Luiz disse, é ridículo. O Brasil não é a China para desvalorizar a moeda de propósito. Mas isso claramente foi uma retaliação do Trump ao encontro do BRICS que o Luiz citou anteriormente, onde os chineses vieram aqui, apresentaram a tecnologia do 5G da Huawei, falaram que fizeram uma proposta, e o Trump meio que se sentiu ali traído, e logo na semana seguinte pouca gente se atentou que realmente foi por conta do encontro do BRICS e do estreitamento do relacionamento entre Brasil e China, né? E a gente reparar também, a própria Argentina foi tributada, também existe uma aproximação da China com a Argentina. O que está acontecendo é que a China já é talvez a maior demandadora de commodities e vai ser uma grande potência.
e vai demandar cada vez mais commodities. Então ela hoje há uma briga na África, uma briga na América, por hegemonia de influência, e os chineses estão, hoje têm muito dinheiro, muitos recursos, e estão fazendo esse processo de forma bem acirrada contra os americanos. Aí a gente entra na questão do dólar, que o Trump mencionou. Nós elevamos o dólar. Na realidade, isso é uma grande bobagem. A gente não tem esse poder de elevar o dólar. O mercado é que dita os preços. O Banco Central não tem o menor... Nosso câmbio é flutuante, não tem a menor possibilidade de ficar segurando o câmbio. E houve um movimento do dólar global. O fato dos Estados Unidos crescer mais do que o resto do mundo faz com que as pessoas cada vez mais invistam nos Estados Unidos, e isso faz com que o dólar se valorize, que as pessoas têm que comprar dólar. Então, há um movimento global de valorização do dólar. Se a gente olhar nos últimos anos, isso vem acontecendo. E, além disso, existe um movimento aqui interno, que houve uma questão específica no Brasil no mês passado que acabou influenciando o preço do dólar, mas não foi nada assim como se o Brasil estivesse numa situação caótica ou alguma coisa nesse sentido. Os Estados Unidos, inclusive, eles apresentaram alguns dados econômicos muito bons em novembro, né, Luiz, que mostraram ainda que a economia americana continua bem, e isso fez, inclusive, com que o S&P 500, que é a bolsa deles lá, batesse novamente suas máximas históricas. Fechou o mês um pouquinho da máxima histórica, mas continua bem forte a bolsa americana, e a economia americana continua se mostrando bastante resiliente, apesar de, desde a crise de 2008, a gente vem vendo os Estados Unidos crescendo bem, né? Exatamente isso, né? A gente está vendo a maior época da história dos Estados Unidos com crescimento econômico, né? Desde 2008, são 125 meses já de crescimento contínuo. Nunca se viu isso antes na história, o que gera preocupação, né, para 2020, todo mundo, e que, por outro lado, faz com que o Trump exatamente tenda a fazer essa guerra comercial ou dar incentivos para a indústria americana, American Great Again, esse tipo de coisa, né, que é no sentido de tentar estender esse crescimento por mais tempo. Então, temos a guerra comercial, números econômicos robustos nos Estados Unidos, a briga com a China pela hegemonia tecnológica. E nós aqui no meio, o Brasilzinho, né, nosso tamanho, que não é tamanho americano nem chinês, mas que faz parte do mundo, e que estamos suscetíveis a esse tipo de influência. Quando a gente traz para o cenário Brasil, a gente tem aí a fala do Paulo Guedes dizendo que a gente vai precisar se acostumar com essa alta do dólar, né? Aquela viagem para os Estados Unidos que todo mundo gosta de fazer, é isso mesmo? A gente vai ter que se acostumar com a alta do dólar? O que ele está querendo dizer com isso? Assim, foi uma fala que ela tomou uma proporção maior do que a gente achou que ela deveria ter tomado, assim. Ele só, na nossa visão, foi só uma fala pontual, que realmente o dólar está alto e não tem muito o que fazer para você abaixar o dólar nesse momento. Mas estremeceu um pouquinho o mercado, a gente viu o dólar bater nesse mês acima de 4,20, né? Então, além disso, tiveram outros fatores que também ajudaram essa alta do dólar. O dólar, os economistas têm muita dificuldade de prever câmbio por conta disso. Além dessa fala do Paulo Guedes, a gente teve uma questão de balança comercial, a gente teve um pouquinho menos de exportação do que importação. A gente está começando um ciclo econômico, então o Brasil está voltando a crescer, isso demanda mais importação para dentro. A gente teve um erro contábil, né? No mês passado, uma contabilização de 3 bilhões de dólares menor, e os agentes econômicos falando, puxa, então o impacto na balança comercial é maior ainda, e aí fez com que o dólar subisse mais ainda. Então, acho que assim, a questão do câmbio é tudo, são vários fatores que afetam o dólar. Não é só a fala do Paulo Guedes, não é o crescimento dos Estados Unidos, não é só a guerra comercial, são todos esses fatores juntos. E não foi só a fala do Guedes que puxou o dólar, não. São todos esses segmentos juntos que ajudaram um câmbio forte e que, segundo o nosso ministro da Economia, deve permanecer por um tempinho nesse patamar. Eu que sento ali do lado de vocês, ouvi vocês falando uma palavra nova recentemente, que eu nunca tinha ouvido falar. Pass-through. O que é isso? O pass-through, na verdade, ele é só o repasse do câmbio para a inflação. Quando você tem realmente mais importações, você está importando produto chinês, você está importando produto americano, você geralmente as fábricas têm os insumos dela lá de fora, e quando ela está produzindo mais, ela tem que repassar isso para o consumidor. Esse repasse para a inflação, na economia, na academia, ele é conhecido como pass-through. Então a gente chama, é só uma palavrinha nova que a gente botou aí no relatório. Geralmente quando
participante ler, fica um pouquinho sem entender, então é legal a gente registrar aqui no nosso Pode Cultivar para todo mundo entender. E o pass-through também, mesmo com a alta do dólar, você acredita que ele não seja muito grande, muito alto, né? Porque você, se eu tenho insumos, como o Arthur falou, que são importados e o dólar sobe, meu produto fica mais caro para ser produzido. Mas como eu tenho uma economia que tem uma capacidade ociosa muito elevada ainda e ainda está se recuperando, o próprio empresário não consegue repassar integralmente esse aumento de custo do preço do produto. Então você acredita que o pass-through não seja expressivo nesse momento. Agora, se tivesse uma economia muito aquecida e o câmbio subisse, aí você teria um impacto maior no preço dos produtos e, portanto, mais inflação. Então, hoje os estudos apontam que o pass-through não é significativo, não é uma coisa tão forte quanto seria numa economia aquecida, o Brasil crescendo muito e etc. É uma preocupação, mas hoje não tem um impacto tão relevante sobre os índices de inflação. Uma outra expressão, mas essa já mais conhecida pela população, é o spread bancário, né? Recentemente a gente teve uma mexida aí. O que vocês têm a comentar sobre isso? O Banco Central, na verdade, ele determinou uma taxa de 8% do cheque especial para todos os bancos, meio que numa canetada. Os economistas mais liberais, eles são contra esse tipo de canetada. Ele acha que você tem que fazer isso via concorrência, que você tem que baixar o spread bancário, trazendo, seja via fintech, seja via novos bancos, para trazer essa taxa um pouco mais para baixo. A verdade é que ele chegou e limitou em 8%, então... E a gente sabe que geralmente o banco não sai perdendo nessa história, né? Então o banco vai dar um jeito de passar isso pro cliente dele de alguma forma. Então é mais uma iniciativa para o participante ficar um pouco atento para não deixar o dinheiro dele muito tempo no cheque especial, porque isso é perigoso para as finanças dele, né? Foi uma 8% só pontuar, o que é uma coisa absurda, né? Imaginar que a Selic é 5% ao ano, quer dizer, o investidor de uma aplicação a 100% da Selic ou 100% do Selic, ele vai ganhar algo em torno de 5% depois de um ano de aplicação. A taxa do cheque especial, qual ele mencionou, é 8% ao mês. Então, se você ficar negativo, você vai pagar 8% em um mês sobre o valor que você ficou negativo, que é mais do que um ano inteiro se você aplicar. Então são taxas realmente absurdas que o Brasil pratica, principalmente para o empresário e para a pessoa física e para as empresas de uma maneira geral. Então é uma preocupação, e é uma preocupação real, porque a gente olhando os dados do Banco Central, a gente vê que houve uma queda expressiva da taxa de juros de 3 anos para cá, era 14,25 a Selic, hoje é 6, e a gente vê que a taxa de empréstimo não caiu. Ela basicamente é a mesma de 3 anos atrás. Então é uma coisa que incomoda qualquer um, né? Acho que a sociedade, os agentes econômicos vão ter que estar incomodados com uma situação dessa. Uma taxa de juros caiu de 14,25 para 5 hoje, e a taxa o spread bancário 300% ao ano. 300% ao ano. Quer dizer. Então acho que foi uma medida. Estamos tentando promover competição e a taxa não cai. E eu acho que a medida foi nesse sentido. Tem tudo agora uma questão em discussão também do Banco Central. Acho que o Banco Central está buscando essa concorrência, que é a história do Open Banking agora, que é onde disponibilizaria todos os dados de todos os clientes para todos os bancos. Então, todos os bancos eles saberiam quais clientes são os bons pagadores, e com isso eles conseguiriam dar crédito para os clientes a uma taxa um pouco menor. Isso já existe no Reino Unido, nos Estados Unidos já começou. Então essa questão do Open Banking visando abaixar esse spread bancário, ela está cada vez mais vigente nas discussões do Banco Central, e a gente deve ver alguma coisa por aí para os próximos meses para tentar abaixar esse spread bancário. Legal. Bom, muita coisa está acontecendo no mundo, no Brasil e nos nossos investimentos, trazendo aqui para Eletros. Como é que isso está impactando renda fixa, renda variável? Como é que está? O que a gente tem visto é que a renda variável tem ido muito bem no ano, está se aproximando aí algo em torno de 25%, o que é excelente. A nossa carteira está próxima de 27%, na realidade fechou novembro com 27% de retorno no ano. Então todos os perfis que têm participação em ações foram muito bem.
estão batendo todas as metas, e isso vem ocorrendo desde 2016. Então, 2016, 2017, 2018, 2019. Esse é o 4º ano consecutivo que as metas estão sendo atingidas e puxados pela variação da renda variável. Vale lembrar que tem os perfis, né? A pessoa também pode optar por ter mais bolsa, menos bolsa. Nós temos os perfis, né? Super conservador, que não tem bolsa, conservador, que tem 15%, moderado, que tem 30% em bolsa, e o agressivo, que tem 45% em bolsa. Tem o perfil Eletros, que hoje está com 27%, 28% em bolsa, dependendo do seu plano. Mas é em torno disso, que também foi um aumento expressivo na alocação de bolsa. E a gente olhando, como o Arthur falou no início do podcast, assim, a bolsa americana, a bolsa alemã, a bolsa brasileira, as bolsas hoje no mundo inteiro estão nas máximas históricas. E os crescimentos, como eu mencionei no caso especificamente dos Estados Unidos, também é o por maior tempo que nós temos um crescimento também. Então, isso tem muito a ver com a questão da taxa de juros negativa nos países desenvolvidos, taxa de juros mais baixa aqui no Brasil, 5%, a menor taxa de juros também no Brasil, o que faz com que também as pessoas aloquem mais recursos em renda variável. Então, mas resumidamente, os planos foram muito bem até novembro, estamos batendo todas as metas. A única exceção é o perfil super conservador, que não tem ações, só tem renda fixa, e como eu falei, vai render próximo da renda fixa, que hoje é muito baixa, que está na faixa de 5% ao ano. Arthur, fala um pouquinho sobre o relatório que você monta todo mês, que está cheio de informação. Dentro do site você separou por plano, a gente fez uma reestruturação. O que você tem aí para contar para o participante? O relatório, todo mês a gente vai trazer uma parte de cenário macroeconômico, separando por externo e interno, né? A gente vai ter a palavra do gestor, que é a opinião da equipe de investimentos da Eletros sobre o que está acontecendo no mundo, além desse Pode Cultivar aqui para auxiliar o participante. Todo mês a gente tem as variáveis chaves, né? Bolsa lá fora, o dólar, o risco Brasil, o barril de petróleo. A gente está trazendo a alocação agora por plano e por perfil, para o participante acompanhar mensalmente como é que está a alocação dos investimentos dele. No final a gente tem um quadrinho com a rentabilidade mês a mês, em 2019, em 12 meses, 24 meses. Então o relatório está bem completinho para o participante saber tudo o que está acontecendo na carteira de investimento dele. Legal. Também vale lembrar, se a pessoa quiser, não souber, né, qual perfil que ela está alocado, qual perfil que ela escolheu, vale a pena entrar no portal do participante e consultar. Essa informação está lá na área restrita. A gente está chegando ao final, queria saber se vocês têm mais alguma coisa a dizer. Não, só lembrar que a carne está mais cara no final do ano, porque a carne, o Natal vai ser vegetariano, né? Que nem a Sharon comentou no início, a carne realmente subiu de preço. A gente costuma brincar que a gente acompanha o preço da carne no mercado. Tem muito a ver com a China, tem muito mais a ver com o fato do rebanho chinês, né, suíno, ter sido dizimado por conta da gripe africana, gripe suína africana, do que com a alta do dólar. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, a gente está falando que o preço da carne subiu 50%. Se vocês olharem o preço da carne no supermercado, você vai ver que 2 meses para cá a alta foi muito expressiva, e isso não foi a alta do dólar. A alta do dólar teve um pequeno impacto, que é 4,20 o dólar aí, ele subiu de quanto? De 3,80 para 4,20. Isso deu nem 10% de alta do dólar. E, em compensação, a carne subiu 50%. Então isso tem muito a ver com a questão chinesa. E como a gente está chegando no final do ano, então o Natal vai ser mais caro. E aí o Natal vegetariano é sempre bem-vindo, né, Sharon? Ou um Natal diet, né? Natal Todo mundo fazendo uma dietinha. Então tá, gente. Obrigada. Estamos chegando ao final desse podcast, mas se você quiser continuar com a gente, segue a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Esse podcast também vai poder ser ouvido no Spotify, SoundCloud e também no site da Eletros. O Pode Cultivar é um espaço para conteúdo de educação financeira e previdenciária. E o que você quiser ouvir, tiver dúvidas, pode mandar para atendimento@eletros, um áudio, como você quiser, um e-mail, que a gente prepara um episódio especial para explicar para você. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição do Pode Cultivar. Obrigado. Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.